Olá, eu sou o Dr. Gustavo Nardini, médico aqui do Corpo Clínico da Mater Prime, especialista em reprodução humana, e hoje eu vou falar um pouco sobre um tema que é muito perguntado em consultório. Doutor, quantos embriõezinhos eu tenho que transferir depois de fazer um procedimento de fertilização in vitro? Essa dúvida com certeza já passou pela sua cabeça se você está fazendo um tratamento ou alguma amiga, algum conhecido já comentou, porque existe um estigma aí de que pacientes que fazem tratamentos de fertilização in vitro, elas têm mais chances de ter gêmeos, de ter trigêmeos ou gravidezes múltiplas. E isso surgiu um pouco por conta da forma como o tratamento de fertilização in vitro era feito até pouco tempo atrás. Que os embriõezinhos, eles eram cultivados no laboratório durante pouco tempo, às vezes no segundo dia de vida ou até mesmo no terceiro dia de vida, eles já eram colocados dentro do útero novamente. Hoje, nós temos técnicas mais modernas, conseguimos cultivar esse embrião até um estágio mais desenvolvido, que é o estágio de blastocisto, normalmente entre o quinto e o sétimo dia de vida desse embrião, e com isso nós ganhamos muito em relação às taxas de gravidez. Além de cultivar esses embriões até o quinto, sétimo dia, nós também temos a oportunidade hoje, por conta da tecnologia envolvida no tratamento, de fazer o que nós chamamos de estudo genético do embrião. E dessa forma, nós conseguimos selecionar aqueles embriõezinhos que têm a genética saudável, portanto, que apresentam uma maior chance de implantação e um menor risco de aborto. Então, no contexto atual, com todos esses recursos e essa tecnologia disponível, o estudo genético do embrião, ficou praticamente estabelecido que a maioria das pacientes deve fazer a transferência de um único embrião. E por que isso? Porque a taxa de gravidez, quando nós fazemos todo esse processo de seleção embrionária antes de colocar o embrião dentro do útero, ela evoluiu muito, chegando a valores tão altos quanto 70%, 75% de taxa de gravidez e índices de aborto menor do que 5 a 7%. Sendo assim, não existe a necessidade de transferir mais embriões pensando que isso vai fazer com que aumente as taxas de gravidez. Na verdade, a maioria dos estudos atuais demonstram que colocar um embrião ou dois embriões, desde que sejam embriões em estágios de blastocisto, quinto ao sétimo dia de vida, e embriões nos quais foram realizados os estudos genéticos e se comprovaram embriões saudáveis, não existe diferença de taxa de gravidez entre colocar um único embrião ou mais do que um embrião, sendo que o limite hoje são 2 embriõezinhos euploides, geneticamente saudáveis. Agora, em um contexto onde eu não faço o estudo genético do embrião, neste contexto pode acontecer algum benefício que não é muito grande, ao redor de 5 a 10% de aumento de taxa de gravidez se eu coloco 2 embriões ao invés de colocar um. E aí é um tanto quanto prático e óbvio a gente pensar o motivo, e que é porque é mais fácil eu ter um embrião saudável quando eu pego 2 embriõezinhos que eu não estudei. É mais fácil no meio desses 2 embriões eu ter um embrião saudável do que quando eu pego um único embrião que não foi estudado e ele ser saudável. Sendo assim, no contexto em que eu não realizo o estudo genético do embrião, às vezes é recomendado ou a paciente prefere colocar 2 embriões para aumentar um pouco a probabilidade de conseguir a gravidez. Mas dentro do contexto outro, que é o contexto de blastocisto, estudo genético do embrião, transferência de um embriãozinho geneticamente saudável, neste contexto não existe diferença colocar 1 ou 2 embriões. Na prática, na verdade, quando nós colocamos um único embrião por vez, nós temos uma taxa cumulativa de gravidez maior. E por que isso? Porque se eu coloco um embrião e ele não funciona, eu muitas vezes ainda tenho outros embriões disponíveis para eu colocar num próximo procedimento de transferência. Se eu coloco 2 embriões e porventura não funciona, e eu não estou aumentando a taxa de engravidar colocando esses 2 embriões saudáveis, caso não dê certo, eu perco 2 embriões de uma vez. Se eu tivesse colocado um único embriãozinho,
eu teria perdido um único embrião e eu ainda teria mais embriões disponíveis para fazer um novo procedimento. Sendo assim, se você está fazendo um tratamento de fertilização in vitro e tem dúvida de quantos embriões você deve colocar, converse com o seu médico, com o embriologista, veja a capacidade técnica e de desenvolvimento desse embrião dentro do laboratório, veja se o seu caso é um caso que precisa ou não do estudo genético do embrião, porque dessa forma nós conseguimos determinar melhor e te orientar de uma maneira muito mais acurada quantos embriões você deve colocar para que no final o seu tratamento tenha o melhor resultado possível. Ainda existem casos e clínicas de profissionais que fazem transferências de embrião em dia 2 e em dia 3. Nesses casos, às vezes vale a pena colocar mais do que um embrião. Mas, novamente, acho que é uma conversa que tem que ter com o seu médico, no consultório, com o embriologista, ver a capacidade daquele laboratório em realmente cultivar esses embriões, para que você realmente tenha o melhor resultado e não seja prejudicada no seu tratamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe a nossa clínica aqui, a Mater Prime, no YouTube e no Instagram, em todas as redes sociais, que nós sempre compartilhamos uma série de informações, não somente sobre fertilização in vitro, mas também para casais com infertilidade ou dificuldade de gravidez e até alguns temas de obstetrícia que depois, quando a gente consegue o positivo, muitas de vocês também têm bastante dúvidas. Espero que tenha ajudado em alguma coisa e qualquer dúvida deixe um comentário ou mande uma mensagem para a nossa equipe que eu estarei feliz de ajudá-las.